Olá, Olá, olá pessoal, boa noite. Olá, Carol, tudo prazer, bom? obrigada. Tudo bom? Prazer estar com vocês. Tudo jóia, Teovina? Coisa Que boa. bom, que bom. As pessoas estão entrando, a gente tem 2 minutinhos ainda. Ótimo, Temos um maravilha. tempinho. Que O bom. áudio tá bom aí? Tá tudo certo? Tranquilo, daí como é que está? Tá bem também, tô te ouvindo bem. Que bom. Vamos, Maravilha. vamos aproveitar essa noite, esse tempinho para nos reencontrar. Então, já aqui agradecendo a sua disponibilidade, de conversar conosco a respeito de um tema tão importante. E tê-la perto, você já sabe o quanto isso é gratificante, né? A recíproca é verdadeira, e Teovina, coisa boa. A gente está se reencontrando, né? Já Isso. tivemos uma história aí, uma pequena história juntas, né? Você nos ajudou muito com a nossa filha, foi importante na educação dela, passou aí um ano trabalhando, né, junto, foi muito bom, a gente teve a oportunidade de se conhecer, e depois aí nessas outras escolas, nesses outros projetos. Isso, e assim, uma honra tê-los também como pais, e agora podendo pensar sobre assuntos tão relevantes, né? A época como educadora em uma instituição, em outras instituições, e agora pensando na Ateliê Prateado, eu já vou apresentar então, sou Etelvina Prateado, educadora há mais de 27 anos, com uma carreira, eu posso dizer, bem feliz e consolidada em educação, passando por tendo várias atuações como professora regente, como coordenadora pedagógica, como supervisora pedagógica de grandes escolas, como vice-diretora de uma unidade muito grande também em Brasília, como diretora hoje pedagógica, né, e sócia e dentro desse projeto da Ateliê Prateada aqui em Lajeado, junto com meu parceiro Enio, que está dialogando ali no chat com as pessoas. Então, muito boa noite. Nós temos nosso segundo encontro do nosso projeto Prosas. A ideia do Prosas é trazer pessoas de diferentes áreas do conhecimento para conversar conosco sobre assuntos relevantes para a cultura da infância. E hoje nós trazemos a Carol, temos a oportunidade de conversar com a Carol Ligoc, que ela vai se apresentar daqui a pouco, eu não quero queimar essa oportunidade dela falar, mas a Carol vai tratar de um assunto muito pertinente. Nós vamos falar sobre. Nosso lema de trabalho é a cultura da infância, e nós vamos falar sobre consumo consciente, sobre o uso dos recursos, em um momento tão importante como esse de pandemia que nós passamos. E a ideia é que tudo isso que nós vamos conversar agora tem a ver diretamente com cultura da infância, com formação do sujeito, com contribuição para um sujeito melhor para a nossa sociedade, num momento tão definitivo e tão pontual. É um momento sui generis da nossa história, no século Sem XXI, dúvida. paramos, precisamos nos recolher sem ninguém nos avisar, de um dia para o outro precisamos entrar na nossa casa, receber as nossas crianças, frear o nosso ritmo de trabalho fora de casa. Isso nos convidou a olhar para algumas questões de ordem pessoal e familiar, tanto do ponto de vista da educação, da convivência com as nossas crianças, quanto do ponto de vista do consumo, do ponto de vista daquilo que eu faço com os meus recursos. Muitas famílias se viram podendo hoje gerenciar os recursos que pouparam em outrora e negociar e se organizar. Outras famílias se viram, se veem, se encontram em momentos em que precisam fazer escolhas para gerenciar os recursos que têm e muito pensando no como vai ser o amanhã. E na nossa compreensão, né, Carol, nós já conversamos um pouco, os nossos pensamentos são muito próximos enquanto ateliê prateado, proposta de trabalho e oficina da ciência, que a Sim. Carol vai falar um pouquinho sobre a postura de vida dela e do esposo, e da Ana, que convergem com a oficina. Nós acreditamos muito que esse momento é um momento extremamente importante para uma mudança de postura, para uma tomada de consciência e para a construção de um mundo efetivamente melhor pós-pandemia. Então, Carol, a palavra está com você. Por favor, se apresente, conte um pouquinho da sua história e nós vamos conversando sobre esse assunto, que aí eu volto depois com uma pergunta. Tá bom? Para Maravilha, nós irmos maravilha. dialogando. Obrigada, Etelvina. Obrigada, Enio, aí pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês. Eu comecei essa mudança na minha vida financeira há mais de 20 anos, quando eu passei, junto com o Léo, que é meu marido e hoje é meu sócio, por um grande desafio financeiro. Né? E que talvez hoje muitas famílias estejam sentindo talvez o que a gente sentiu lá há mais de 25 anos atrás,
quando a gente se deu conta que os recursos que a gente tinha eram escassos e que o futuro não estava garantido. A gente passou muitos anos da nossa vida dedicados em empreendendo e muito focados em ganhar dinheiro, né? A gente achava que o dinheiro ia solucionar as nossas questões na vida. E a gente teve uma grande queda nos negócios e a gente se deu conta que não era o dinheiro, que a forma como a gente lidou com o dinheiro, que o dinheiro que a gente tinha gerado não tinha... a gente tinha usufruído dele, a gente tinha gastado, né? O que acontece com muitas pessoas, que a gente simplesmente usa aquele dinheiro no dia a dia sem muito pensar estrategicamente sobre esse recurso. E isso deu uma grande balançada na nossa vida, porque a gente se deu conta que a gente não queria passar a vida correndo atrás do dinheiro, e a gente começou a pensar sobre ele, a tentar entender como é que funcionava essa dinâmica do dinheiro na vida, e a gente acabou desenvolvendo um método com isso. E depois acabou sendo inevitável fundar a Oficina das Finanças em 2008 e compartilhar com outras pessoas o que a gente estava descobrindo, né? Que era muito mais importante a gente ter uma visão e uma gestão do fluxo de dinheiro, do fluxo de recurso, do que simplesmente da quantidade. E aí a gente conseguiu dar uma grande virada na nossa vida, começamos a trabalhar com adultos, e aí foi uma coisa muito interessante, Etelvina, porque a gente percebeu, a gente teve a oportunidade de ter um cliente muito interessante, que era um cliente bancários, e ao mesmo tempo a gente trabalhou com os Correios. E a gente percebeu que o nível de endividamento era muito parecido, apesar de termos rendas muito diferentes e conhecimento de finanças também muito diferente, né? E aí a gente descobriu que era realmente comportamento, e foi aí que a gente começou a abrir a nossa visão para trabalhar a questão comportamental. E foi quando surgiu também a oportunidade que os adultos nos diziam: puxa vida, se eu tivesse aprendido isso quando eu era criança. E aí vem o que você falou, né? De repente a gente poder preparar um pouco melhor as nossas crianças, onde uma fase que é mais fácil a gente trabalhar determinados comportamentos e a gente poder ampliar a visão e desenvolver hábitos que sejam mais responsáveis, que sejam mais sustentáveis em relação ao uso dos recursos, né? A gente está vivendo agora um momento desafiador, muitas pessoas estão passando desafios grandes e tomara que a gente consiga aproveitar essa oportunidade para dar uma grande virada, né? Para perceber o que realmente a gente tem e pode fazer com os nossos recursos, entender que dinheiro é só um dos recursos que a gente tem vários outros, né? E conseguir fazer uma gestão melhor desse fluxo de dinheiro que cada um tem. A gente sabe que a gente foi muito educado para focar na quantidade e focar nessa coisa de gerar o dinheiro, né? Da gente se prepara aí a vida inteira para ter uma profissão, para descobrir os nossos talentos, para descobrir as nossas habilidades, para ver como é que a gente vai poder trabalhar, como é que a gente vai poder ganhar um dinheiro, né? Que na verdade a gente chama de gerar o dinheiro, porque tem a ver com a nossa ação. Então a gente passa muitos anos da nossa vida dedicados para gerar dinheiro. E a gente descobriu que, na verdade, gerar é um dos Gs e a gente tem que trabalhar 6 deles. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre esses 6 Gs que todo mundo, de repente, pode começar a ter esse olhar, né, e já começar a aproveitar esse momento para começar a ver, então, como é que eu faço a gestão desses 6 Gs, como é que eu avanço nisso e não fico preso, né, nesse paradigma do dinheiro e preso nessa situação que a maior parte das pessoas se encontra, dependentes de um dinheiro que gera naquele mês, naquele momento. Então, acho que vai ser bem produtivo. Obrigada, Carol. Eu tenho várias coisas que passam à minha cabeça com a sua fala. Eu acho que a gente só precisa ir organizando, vou chamar em caixinhas ou gavetas. Você começou falando dos 6 Gs. Eu penso que a gente poderia já explorar um pouquinho esses 6 Gs, que é uma proposta que, ao meu ver, é uma metodologia, vocês falam sobre isso, e a Oficina das Finanças trabalha essa metodologia, que nos ajuda a organizar essa visão de ganhos de recursos. Eu vou usar recursos, aí nós estamos falando de todos os recursos, financeiro, e vocês falam muito sobre isso, eu acredito que é importante nós focarmos nisso também. Nós estamos falando de recursos. Recursos onde o dinheiro nos ajuda a tê-los, a alcançar esses recursos e administrar o tempo. E para mim o grande ganho, talvez tenha também o pulo do gato nesse momento, é nós conseguimos enxergar o que é importante na nossa vida. Quantas horas de trabalho nós investimos fora de casa, dentro de casa, trabalhando para gerar, aí no caso, o recurso financeiro, que nos oportuniza a ter a qualidade de vida, os nossos recursos de sobrevivência e mais, o lazer e outros itens.
mas é um tempo muito grande. E agora nós freamos, estamos em casa com as crianças. Eu vou sempre fazer esse contraponto, tá? Para a gente Claro. pensar em casa, na prática. Em casa com as crianças. E o que a gente pode, então, no cotidiano, como nós podemos começar a olhar, porque é comportamento, vocês estudam muito sobre comportamento, é comportamental, como é que eu posso trabalhar no meu cotidiano para eu começar a refletir sobre os 6Gs, que você vai falar um pouquinho sobre ele, e que eu possa, de certa forma, também ajudar a minha criança, os meus filhos, a criar um comportamento familiar de respeito ao recurso, entendendo que esse recurso tem um impacto social, um impacto ambiental e um impacto financeiro. Uma questão de responsabilidade, na verdade, enquanto sujeito, né? Sem Então, dúvida. eu peguei as gavetas, né? Então, os 6Gs aqui, a questão da prática no cotidiano, dentro de casa, e uma questão dessa construção de uma consciência social, ambiental e financeira. E aí, Excelente. Maravilha. Os 6Gs, o que a gente fez? Eu até trouxe aqui, deixei aqui pertinho de mim, a nossa engenhoca. Né? Isso aqui é um protótipo, é uma ferramenta pedagógica que a gente usa, mas é para tornar mais concreto tudo isso que a gente vai conversar. Eu acho que ela vai ser bem útil. Né? Porque eu acho que isso que é importante para as crianças também, concretizar. Porque o dinheiro ele é um recurso, mas ele é muito virtual e cada vez mais virtual. Né? Os pais falam, mas eu não tenho dinheiro. A criança fala, não, passa o cartão, compra no cartão. Né? Parece que eu vou lá no banco e eu tiro o dinheiro no caixa eletrônico. Da onde vem aquilo? Isso é muito importante, a gente entender da onde vem, para onde vai. Né? Então, a gente, no nosso método, a gente compara o fluxo de dinheiro ao fluxo de uma caixa d'água. Então, esse aqui seria o reservatório de dinheiro de cada pessoa. E aqui tem entradas de dinheiro e tem as saídas de dinheiro, que são as torneiras. Né? Por onde a gente vai fazendo os gastos. Então, a gente pensar nas entradas, como é que a gente enche esse reservatório e como é que a gente esvazia ele e como é que a gente pode fazer isso ao longo da nossa vida para que não falte dinheiro nos diferentes momentos para suprir as diferentes necessidades. Quando a gente não tem o limite, quando a gente não tem a percepção de limite, é muito fácil usar o recurso sem nem pensar. Então, por exemplo, quando a gente escova o dente, geralmente a gente abre a torneira e sai escovando o dente, né? Se a gente pedir para a criança, por exemplo, dar um copo d'água para ela e falar, escove seu dente com esse copo d'água, essa é a água que você tem para escovar os dentes hoje. Será que ela vai conseguir? Será que ela vai conseguir se organizar e pensar estrategicamente para não, né, para conseguir terminar o processo sem comer pasta de dente e lavar direitinho a boca? Né? O que ela vai fazer primeiro? Ela vai molhar primeiro a escova? O que ela vai... Então, isso é muito interessante. A gente limitar o recurso e pensar estrategicamente. Quando a gente passa por um processo que está faltando algum recurso, a gente precisa usar a nossa criatividade. E desenvolver criatividade é muito importante para a gestão do dinheiro, né? Para a gestão dos recursos. Então, uma primeira sugestão, uma primeira ideia é fazer alguns desafios com as crianças agora. Nesse momento, um dos desafios pode ser escovar o dente com um copo d'água e dizer para elas, né? Esse é o seu recurso. Isso é o que você tem agora. Da mesma forma, a gente faz isso com o dinheiro. Né? A gente tem um recurso e ele é finito. Às vezes a gente tem maior quantidade, às vezes tem menor quantidade, mas ele sempre vai ser finito. Então, que a gente pense como é que estrategicamente a gente vai usar esse recurso. Então, o primeiro G é conseguir encher esse reservatório e a gente trata dele, que é o gerar dinheiro, que a gente já comentou. Mas o segundo G é saber gastar. Como é que eu abro essa torneira? Né? Eu abro muito, eu abro pouco? Aonde que eu gasto esse dinheiro? Quais são os meus gastos hoje em família? Então, se as crianças já são maiores, existem coisas que a gente pode fazer, observar os consumos. Né? Quando elas são pequenas, a gente pode mostrar, por exemplo, o interruptor de luz. Olha aqui tem um interruptor. Quando eu mexo aqui, já observou o que acende? Olha, quando a gente acende, tem um fio ligado que isso vai até um reloginho, onde esse reloginho está medindo quanta energia, né, foi necessário para que essa luz ficasse acesa. Então, as crianças, elas começam a perceber, e da mesma forma, quando eu abro a torneira, existe um reloginho medindo, e se for possível, né, na sua casa, onde você mora, ir até o relógio, ver esse movimento, isso é uma coisa muito interessante, né? Perceber que essas coisas que a gente consome no dia a dia, não só as coisas que a gente vai ali no supermercado e compra, ou vai numa loja e paga, que essas coisas que a gente consome, elas também têm um dinheiro envolvido, elas estão sendo medidas e de alguma forma a gente vai precisar pagar.
Se elas já forem um pouquinho maiores, a gente consegue mostrar a conta, né? E mostrar contas de meses diferentes e poder mostrar para ela, olha aqui, isso variou, por que será? Onde é que a gente usa essa água? Onde é que a gente usa essa energia na nossa casa? Como é que aquece o chuveiro? Né? Às vezes é gás, às vezes é energia, às vezes é aquecimento solar. Então, cada casa, cada dinâmica, cada pessoa tem uma realidade diferente que vai poder começar a introduzir esses assuntos para que perceba que o dinheiro ele está presente na nossa vida, ele é um recurso que nos permite acessar outros recursos, mas a gente muitas vezes transformou tempo de vida, é o que você estava falando, né? A gente transforma tempo de vida em trabalho que nos gera dinheiro. E aí, de repente, a gente usa esse dinheiro sem nenhuma estratégia, né? Acaba que quando a gente deixa uma luz acesa, é o nosso tempo de vida, talvez, que esteja indo embora naquela luz acesa, naquele quarto vazio, né? Então, observar o nosso consumo, observar o nosso uso com um olhar de que tem vida envolvida naquilo, né? De que eu posso otimizar o meu tempo de vida, eu posso melhorar o uso desses recursos e poder colher resultados melhores, é muito interessante, né? Até porque a questão não é só ter o dinheiro ou não para pagar. Às vezes a gente vê pessoas, por exemplo, varrendo a calçada com a mangueira, né? Na frente da casa ali, varrendo a calçada. E fala, bom, mas existe vassoura, existe pazinha, existem outras formas de fazer essa limpeza. E aí às vezes você fala, bom, mas não faz isso não lava, não gasta essa água aí, porque essa água faz falta em outros lugares. Mas a pessoa fala, não, mas eu tenho dinheiro para pagar a conta. Não é só a questão de ter o dinheiro para pagar a conta, né? A gente tem que perceber que esse recurso que eu estou usando, ele vai faltar para outra pessoa na sociedade ali perto. Então, não é só uma questão de ter dinheiro para usar as coisas, né? Então, a gente começar a conversar com as crianças, e aí a gente vai dar depois uma sugestão de trabalhar embalagens, que é muito legal para a gente poder começar a ter esse olhar, entender, né, de onde vem esse dinheiro e para onde vai. Mas então a gente gera dinheiro e enche o reservatório, a gente começa a gastar e quando a gente gasta, a gente tem impactos na nossa vida, tem impactos na sociedade, tem impactos no meio ambiente. Mas depois de gastar, o que a gente viu? Que não bastava só eu ficar trabalhando, eu gero e aí eu gasto, eu gero e eu gasto. Não, é super importante eu aprender a guardar. Guardar dinheiro. A médio e longo prazo, e aí a gente tem baldes para nossa engenhoca, a gente coloca alguns baldes simbolicamente dentro aqui embaixo das torneiras. Por quê? Porque o Léo e eu, a gente se deu conta que tinha algumas coisas que a gente ia precisar no médio e longo prazo, né? Então, objetivos de segurança, por exemplo, agora era uma coisa que a gente falava e as pessoas às vezes era difícil concretizar, né? Mas, por exemplo, agora uma reserva de 6 meses, como o Léo e eu, a gente sempre empreendeu, a gente não tinha uma renda fixa vindo todos os meses. Então, essa oscilação gerava em nós uma certa angústia. Para resolver isso, o que a gente começou a fazer? A gente começou a guardar em baldes pequenas quantidades de dinheiro, porque no início não sobrava, mas a gente começou a guardar para poder ter segurança no médio e longo prazo. Então, uma reserva, por exemplo, de 6 meses, que fosse suficiente para bancar todas as nossas contas do dia a dia, caso acontecesse alguma coisa, a gente tinha uma reserva. Talvez uma reserva para um imprevisto de saúde. Então, a gente foi estabelecendo o que eram coisas de segurança na nossa vida e que eram importantes, e a gente começou a guardar em baldes. Mas, paralelamente, a gente começou a guardar também num balde de conforto. Porque a gente se deu conta que a vida ela é muito mais do que o futuro, né? As pessoas, às vezes, ficam se privando de muita coisa. Para quando eu me aposentar, para quando eu, né, fazer as coisas quando aquilo acontecer. E a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, a gente sempre juntou paralelamente também um balde de conforto. A gente começou a repensar e pensar o que é valor para nós, o que é bem-estar para nós. E é muito pessoal isso, né? Mas a gente começou a ter um olhar, porque o que a gente viu? As propagandas são muito estimulantes. Todo mundo quer nos vender alguma coisa sempre em algum momento. Se a gente não avaliar e não pensar estrategicamente o que é realmente importante para nós, o que é valioso, o que eu valorizo, a gente acaba se perdendo no meio do caminho, né? A gente corre um risco de se perder consumindo coisas que não fazem muito sentido. Então, a gente começou a estabelecer objetivos de segurança e conforto e começou a colocar embaixo de algumas torneiras. Então, a ideia era não esperar sobrar. Então, esse momento é desafiador para muita gente, mas
R$ 1 que seja, R$ 2 que seja, todos os meses, comece a fazer as suas reservas. Isso é uma coisa super importante. E a gente se deu conta também, Teovina, que a gente precisava guardar para um terceiro balde, que está aqui, que é para a nossa independência financeira. E o que é isso? É um balde para a gente poder plantar uma árvore de dinheiro. Então, que é o quarto G, eu ganhar dinheiro com investimentos. É muito importante a gente entender e até conversar com as crianças sobre a árvore de dinheiro. Que as pessoas dizem, meu dinheiro não dá em árvore. O que a gente descobriu é que dinheiro pode dar em árvore, né? É claro que é simbólico, mas é possível eu não gastar todo o dinheiro que eu ganho, que eu gero, mas eu separar um pouquinho e eu começar a fazer investimentos. O dinheiro desse balde não é um dinheiro que eu vou gastar, é um dinheiro que eu vou investir. Eu vou comprar ações, eu vou botar em fundos de investimentos, eu vou sempre ter um foco que esse dinheiro é para ele gerar mais dinheiro. Daqui de dentro sai mais dinheiro, sai dinheiro novo do meu dinheiro trabalhando e esse dinheiro novo enche também o meu reservatório. Então, é muito legal a gente entender que não preciso ganhar dinheiro só trabalhando, né? Gerar esse dinheiro trabalhando. Eu posso ganhar dinheiro com investimentos. Então, existem duas formas de encher o reservatório. O dinheiro que eu gero com o meu trabalho e o dinheiro que eu ganho. Nesse momento, se as pessoas pensarem, né? Puxa, se eu tivesse renda hoje, vinda dos meus investimentos, será que eu estaria vivendo uma situação mais tranquila, mais leve? Talvez sim, né? Mas sempre é hora de começar. Então, esse é o quarto G, eu saber ganhar dinheiro com investimentos. O quinto G, eu saber gerir esse fluxo ao longo da minha vida. Né? Tem momentos que eu vou estar gerando mais, tem momentos que eu vou estar gastando menos, gastando mais. Quem está com criança pequena em casa, né? Tem uma torneira aqui de fralda, que às vezes consome um monte de dinheiro. Né? Então, a cada fase da nossa vida, a gente tem um fluxo diferenciado, a gente tem necessidades e desejos diferentes. Então, a gente vai aprender a gerir esse fluxo ao longo da vida. E o sexto G, que é fundamental, é o G da gratidão. Né? Que é o G de eu conseguir treinar o meu olhar para eu entender realmente quem eu sou, o que eu tenho, quais são as minhas contribuições, quais são os meus valores, para que eu não tenha que passar a vida inteira achando que as coisas estão fora de mim, que eu preciso mais e mais e mais. Porque o que a gente tem visto é que não é realmente o dinheiro, né? Não é a quantidade de dinheiro. Existem pessoas que têm rendas muito boas, mas estão passando muito aperto financeiro. Estão passando muita angústia financeira, porque não conseguem lidar com esse fluxo. Às vezes tem torneiras muito abertas, às vezes tem uma dificuldade de perceber as coisas boas que já tem ao redor. Então, o Dia da Gratidão ele é fundamental para que a gente possa realmente avaliar o que é valor, o que é importante, porque a gente precisa ter o nosso fluxo sustentável, isso nos dá uma tranquilidade, nos dá uma liberdade, uma opção de escolha fenomenal, principalmente para que a gente possa não olhar só para o nosso umbigo e olhar ao nosso redor. Né? A gente tem muita gente precisando também de ajuda. Então, se você consegue ter o seu fluxo bem estabelecido, uma boa gestão, as coisas bem resolvidas, fica muito mais fácil você contribuir com os outros ao seu redor. Né? Então, a gente tem falado muito para as pessoas nesse momento tentar enxugar realmente ao máximo, né, as despesas, olhar essas torneiras, o que está indo aqui que é desperdício, que eu poderia não desperdiçar nesse momento, porque a gente realmente não sabe aí o dia de amanhã, a gente não sabe o que a gente vai precisar viver e nem quem a gente vai precisar ajudar. Né? E a gente poder estar pronto para ajudar, usar esse recurso de forma, né, também colaborativa, é muito importante. Então, esse olhar com as crianças, né, de mostrar para as crianças que tem um limite, que a gente precisa usar bem agora, e é claro, não só agora, mas agora é mais fácil, né, perceber o desafio. Às vezes o pai e a mãe não estão podendo gerar a renda que geravam, né, outros já estão tendo que ajudar outras pessoas. Então, a gente olhar esses recursos, olhar o que a gente está fazendo para que a gente possa usar melhor, para que a gente possa aproveitar melhor todos eles. Então, assim, em formas gerais, esses são os 6 Gs e como a gente começa a trabalhar com as pessoas, né, esses conceitos. Carol, há aí uma
uma postura ética. Dentro da educação, nós temos 3 dimensões que precisam ser avaliadas. A questão ética, a política e a estética, as dimensões. E agora nós estamos falando da dimensão ética, enquanto educadores, enquanto pais, enquanto responsáveis por caminhar, por direcionar e por educar uma geração. Você trouxe o exemplo de lavar a calçada e com a mangueira. E a reflexão sobre esse ato, né? Não sou é muito prático para mim e é do nosso cotidiano. E talvez um convite para repensar uma prática, nós estamos usando uma metáfora aqui. Repensar a nossa prática, o nosso cotidiano. Acredito que esse momento é um momento para, junto com as crianças, junto com a família, pensar em pequenos hábitos. Pensar no consumo, numa organização prática da minha despensa. Eu vou pedir para você falar, sim, desse exercício da embalagem, que é fantástico. Eu tive a oportunidade de assistir ao vivo, que depois a gente pode postar na página do ateliê amanhã, divulgar esse material, que é muito rico. Legal. Dialoga muito, sim, com essa construção desse sujeito ético, desse sujeito criativo. E a criança, dentro dessa perspectiva, a nossa construção é que seja um sujeito crítico, né? Nós precisamos trabalhar, ajudar a desenvolver a criticidade. E a criança, da natureza dela, está muito mais propícia a nos ajudar a pensar em uma lâmpada acesa desnecessariamente, a controlar uma torneira que está pingando, a economizar, evitar um desperdício. E a gente tem um desafio também de gerenciar uma despensa. Os alimentos que eu consegui estocar dentro desse período do meu planejamento, eles são limitados. Eu não tenho mais a facilidade de ir ao supermercado e comprar a marca X que eu preciso, não tenho mais esse acesso tão fácil. E esse exercício, eu vou voltar ao comportamento, esse exercício, ele nos angustia, sim, eu sempre tive acesso, mas ele pode ser uma grande oportunidade para uma construção de hábitos novos, que tem a ver com gerar, que tem a ver com gastar, que tem a ver com guardar, que tem a ver com ganhar, que tem a ver com eu gerir tudo isso e reconhecer e agir, ter um ato de gratidão frente a tudo que eu tenho. Isso nos ajuda a compreender que nós precisamos de muito pouco para viver. É muito pouco no sentido do básico, que não é muito pouco. Tem pessoas que não têm, isso está posto, e essa é uma outra questão que precisa ser discutida. E o nosso papel, você falou sobre isso, o nosso papel é pensar para além de nós, é pensar no outro, sim. Aí o exemplo que você vai trazer da embalagem, dessa atividade, dessa exploração, nos ajuda a pensar nessas dimensões, mas é importante que nós, educadores, e eu estou nos colocando pais, eu também sou mãe, eu também estou vivenciando a mesma situação dentro de casa, estou lidando com recursos escassos, mas tem grandes lições. E o nosso papel nesse momento é nos ajudar a aprender com esse contexto, porque a vida é a escola ela precisa ser a vida. As crianças hoje não estão formalmente na escola, não estão ali naquele espaço, a escola está tentando vir para a nossa casa EAD, as escolas estão tentando. Mas a grande oportunidade para nós, pais e educadores, eu vou chamar de educadores dentro desse contexto, é ajudar as crianças, nesse momento, a vivenciarem a vida, o contexto familiar, as discussões no planejamento de um cardápio, com recursos limitados, a discussão de uma organização do seu espaço, de limpeza, de material, de produtos de limpeza. Autocuidado, não é? Fantástico. Então, assim, ampliar o nosso olhar, e essa é a nossa proposta, é ampliar o nosso olhar para o cotidiano. Eu brinco, o que tem de aprendizado nesse momento? Quais são os aprendizados nesse momento, talvez de angústia, de dificuldade, momentos, cada um vai lidar de uma maneira. Mas o nosso convite é justamente esse, para que lá, pós-pandemia, nós consigamos lidar com esses 6Gs, de uma forma mais efetiva na produção com dinheiro, pensar de maneira diferente, mas ajudando as nossas crianças a terem posturas diferenciadas, Sem dúvida. Carol, temos um campo... diga. Não, pode falar, desculpa. Temos um campo, muito aberto. Se a gente tiver realmente esse olhar, o que eu posso aprender, o que eu posso ter de oportunidade, tem grandes oportunidades realmente, assim, é muito desafiador, não é um momento fácil, mas é um momento que a gente está vivenciando. Então, se a gente puder realmente aproveitar, eu acho que isso vai ser muito, muito rico, para todas as pessoas, para todas as crianças. E a gente, tomara que a gente consiga passar a viver de forma diferente, a lidar com os recursos que a gente tem de uma forma diferente, porque realmente os excessos, muitas vezes eles deixam a gente mais
cegos, né? Quando a gente está com tudo de forma muito abundante, é mais difícil a gente ver e é mais difícil a gente agir. A gente age muito por emoção. A gente não usa o nosso comportamento, ele não ele não é racional, né? Todos os estudos de economia comportamental nos mostram que nós somos seres muito emocionais. E talvez esses momentos eles sejam importantes para a mudança de comportamento, porque a gente fica com a emoção à flor da pele, né? A gente tem as dores, as angústias, as mudanças bruscas que de repente não nos dão muita chance de fazer diferente. A gente tem de repente que levar um sossega, né? Assim, uma sacudida, e pode ser uma boa oportunidade para a gente rever práticas, para a gente mudar comportamentos. Quando a gente fala de dispensa, de alimentação, que é uma coisa muito presente, né? A gente faz várias refeições ao longo do dia, então é uma coisa que a gente está o tempo inteiro em contato. No dia a dia, muitas vezes, a gente não presta muita atenção, às vezes, o que eu estou comendo, o que eu deveria comer primeiro ou depois. Então, assim, fazer um levantamento agora, nesse momento, o que eu tenho na despensa, e aí aproveitar esse momento e trazer as crianças, né? E aí reunir por tipo de alimento, reunir por olhar a validade, as informações que estão nesses rótulos, nesses produtos, né? O que aquela validade significa? É muito legal fazer pergunta para as crianças, tentar deixar que elas descubram, tentar deixar que elas falem, porque a gente tem uma tendência, e quem é professor, né, talvez tenha essa tendência mais forte ainda, de tentar dar as respostas, de tentar explicar os processos. E é muito legal fazer perguntas, né? Puxar da criança, por que será que tem essa data aqui? É claro que tudo vai depender da idade da criança, mas por que será que tem esse bonequinho aqui na embalagem? Por que isso aqui será que já traz uma receita junto com o produto? Você está comprando um ingrediente e vem uma receita. Por que será que o fabricante colocou aquela receita ali? Porque tudo isso são estímulos, são ferramentas, são coisas que são usadas para estimular o nosso consumo, para nos ajudar a fazer escolhas de consumo. E como a gente estava falando, né? A gente pega o nosso dinheiro, a gente pega o nosso tempo, a gente trabalha, gera o dinheiro, e aí pega esse dinheiro e compra coisas com esse dinheiro, e paga coisas com esse dinheiro. E isso que eu estou comprando, geralmente saiu de algum recurso natural, né? Foi feito de algum lugar, veio de algum lugar que geralmente usou energia, usou água para ser feito, né? Foi plantado, foi colhido, teve o tempo de crescimento. Tem alguns vídeos muito legais de como se produz um lápis, de como se produz uma lata. Tem umas coisas muito interessantes no YouTube que você pode pegar e mostrar para as crianças também esses processos, né? Porque às vezes a gente acha que o leite vem da caixinha, né? E é legal ver o bezerrinho crescer, a vaca, né? A vaca ter que amamentar o bezerrinho, ter que dar o leite, como é que tira o leite, como é que processa esse leite, como é que sai da fazenda e vai ser empacotado. Então, assim, é legal entender o processo de produção das coisas. E aí esse é um momento de exploração de embalagens bem interessante e até de seleção mesmo, né? O que vai vencer primeiro? Quais são os alimentos aqui que são mais perecíveis, que vão estragar mais rápido? Porque se a gente está num momento onde a gente não quer desperdiçar, e se a gente está num momento que a gente não deve ou não quer ficar saindo o tempo inteiro para ir atrás de um recurso, ou que até está inviável, né? Dependendo da cidade que a pessoa esteja, dependendo da situação que ela esteja, tem coisas que não estão chegando tão fáceis naquele momento, naquela região. Então, como é que eu uso melhor o que eu tenho, né? Para não deixar estragar? Então, fazer essa organização com as crianças, repensar essas coisas. Às vezes é momento, de ver bem o que eu vou botar no prato, né? Para a gente não ter que desperdiçar. Congelar o que a gente pode congelar, que vai estragar, picar. Então, de repente, eu tenho um resto de brócolis, vamos picar logo esse resto de brócolis, congelar, para depois fazer um arroz com brócolis, para depois fazer uma farofa e eu não ter que jogar fora esse pedacinho de brócolis que sobrou. Reaproveitamento, né, de alimentos. Tem receitas, tanto hoje na internet, né, a gente consegue pegar tantas coisas interessantes. Receitas com casca de melancia, com casca de banana. A gente pode aproveitar muito, né, esse momento para fazer essas pesquisas, para ter esse olhar de reaproveitamento, de otimização, da gente poder entender que isso que eu comprei
né? Ele não tem só um dinheiro envolvido, mas ele tem ali por trás recursos da natureza, ele tem trabalho de um monte de gente, né, que participou do processo de produção desse produto, e tem depois o descarte, porque de alguma forma esse produto tem uma embalagem, né? Quando ele terminar ou quando ele estragar, ele vai para algum lugar. E aí ele vai para onde? Né? Se ele for de plástico, aí também é muito legal a gente poder olhar essa questão do tempo de degradação dos materiais, né? Se for uma coisa de vidro, se for uma coisa de plástico, se for uma embalagem de metal, porque isso vai trabalhar, inclusive, o olhar na hora da compra. Né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que se tem a embalagem de papel ou a embalagem de plástico, eu sempre vou pela de papel. Né? Eu não vou comprar o produto que está na embalagem de plástico porque eu quero, Carolina, consumir menos plástico, né? Gerar menos lixo. Porque se todas as pessoas tiverem esse olhar, a gente vai conseguir mexer, né, na cadeia produtiva, porque as coisas estão aí sendo vendidas porque alguém consome. Né? Se ninguém mais consumir, a pessoa não vai mais produzir desse jeito. A fábrica, né, vai perceber que tem alguma coisa errada. Os consumidores não estão gostando daquilo. Né? Então, quando a gente escolhe um produto, quando eu escolho, por exemplo, um produto orgânico, eu estou beneficiando aqueles produtores que produzem com menos pesticidas, produzem protegendo mais o meio ambiente, produzem com menos veneno. Então, eu vou levar dinheiro para aquele grupo de pessoas que está fazendo uma coisa pelo meio ambiente, está produzindo de uma forma mais responsável. Né? Então, existe hoje uma série de negócios, uma série de projetos que têm esse foco, né? Negócios que gerem lucro, mas também gerem impactos sociais positivos. E agora, nesse momento que a gente tem vários empreendedores, vários empresários passando muita dificuldade no nosso país, é muito interessante a gente ter o olhar do que a gente vai comprar, se a gente vai comprar de grandes fabricantes, se a gente vai comprar dos pequenos produtores. Por quê? Porque a gente tem que entender, observar esse fluxo de dinheiro, né? Você está enchendo o seu reservatório, mas quando você abre a sua torneira, esse dinheiro que sai do seu reservatório vai encher o reservatório de alguém. Né? Então, se você quer beneficiar aquela pessoa, você quer manter aquela pessoa viva, né? Você precisa fazer com que parte do seu dinheiro enche o reservatório também dessa pessoa. Então, a gente tem falado muito, né, na hora de cortar despesas, cortar coisas, o olhar para onde eu vou direcionar o meu dinheiro, mas também lembrar dessas pessoas que produzem, prestam serviços para a gente, às vezes no dia a dia, às vezes tem uma manicure, às vezes tem um cabeleireiro, às vezes tem alguém que te ajuda ao longo do ano em muitas coisas e que talvez nesse momento ela esteja inviabilizada de gerar essa renda. Né? Então, não fechar totalmente as portas também para essa pessoa, checar com ela, né? Você está precisando de alguma coisa, né? Eu sei que o governo, né, tem feito aí várias iniciativas para que as pessoas se inscrevam e recebam dinheiro do governo nesse momento, essas pessoas que são autônomas, de repente ajudar essa pessoa a acessar esses recursos, né? Pode ser uma boa coisa, ou mesmo manter um pagamento para ela de alguma coisa para que depois ela preste o serviço, fazer uma negociação com ela. Existem sites que, inclusive, a pessoa pode ir vendendo o crédito, né, desses serviços. Então, assim, existem várias opções. A gente pode depois colocar aí, te dar os links para você colocar e ter o vídeo à disposição para o pessoal no blog, né, aí no Instagram e tal. Que são coisas que a gente pode fazer, porque a gente tem que entender, né? O meu dinheiro, quando eu gasto ele aqui, eu tô enchendo o reservatório de alguém. Então, eu tenho esse olhar, eu estou enchendo o reservatório de quem está agindo de forma responsável, quem está agindo de forma ética. Como é que eu posso avaliar isso? Né? Como é que eu posso checar? Existem hoje muitas formas da gente ter informação. Então, quando a gente lê um rótulo e vê que aquele produto é biodegradável, ou vê que aquela empresa ela tem um trabalho de responsabilidade social grande, tudo isso são critérios que a gente pode usar, além do preço, né? Claro que se você tem condições disso, porque tem pessoas que não têm opção, né? Que o dinheiro está tão limitado que eu não tenho a opção, por exemplo, de comprar um tomate orgânico, que é mais caro, né? Então, mas quem tem condições,
né, de ter esse olhar e poder fazer essa opção, o processo de comprar as coisas, ele é muito maior do que simplesmente se eu posso pagar ou não posso pagar. Eu desenvolver esse olhar, né, do quem eu beneficio quando eu compro isso, quem eu atrapalho, que impacto ambiental eu gero. Então, isso é muito legal de conversar com as crianças e explorar isso por meio das embalagens. E tem a ver com que sujeito sou eu, né? E que sujeito eu estou formando. Eu fiquei pensando, cara, enquanto você falava, né? Assim, nós estamos falando de um consumo responsável, de uma visão sistêmica de uma cadeia produtiva, onde o centro é o sujeito. E tão pertinente para esse momento. É o momento de. Eu vou sempre voltar nesse assunto, né, nesse ponto, porque eu penso que é um momento de reflexão, é um momento que Sim. nós, sujeitos, nós indivíduos, temos a oportunidade de parar e pensar sobre as nossas ações. Hoje, nós estamos vivendo consequências de muitas ações de uma construção social, econômica, que o capital imperou, que nós estamos pagando um preço alto. E nós não queremos, como pais, nós queremos proteger, e nós não desejamos que os nossos filhos, a próxima geração, passe por situações difíceis, a depender das nossas ações. Então, é o momento dessa reflexão, de uma visão sistêmica, ajudar nós nos ajudarmos a refletir, e refletindo sobre essas questões, de uma visão sistêmica. A nossa ação reflete no outro. E a nossa ação contribui para a construção do sujeito crítico. Você está trazendo aqui vários exemplos práticos de uma construção, de uma caminhada de investigação. E aí, como pedagoga, você traz uma trajetória, uma proposta, de formação desse sujeito crítico, através de perguntas que instigam um pensamento, dentro de um contexto extremamente prático, que é dentro de casa. Assim, nós vamos estar contribuindo para essa criança, para esse sujeito fazer diferença quando voltar para o seu contexto social. E nós teremos uma postura diferenciada, fazendo escolhas conscientes, consumindo de uma forma consciente e valorando o trabalho, o nosso trabalho, e reconhecendo o trabalho do outro de uma maneira diferente. Quando você traz, olhar para aquele que é micro, aquele que me atende nas necessidades, que hoje socialmente é visto como um trabalho mais simples, e que não é simples, é uma força de trabalho que merece ser reconhecido, mas é pensar, e você falou do dia da gratidão, é pensar no outro enquanto sujeito que precisa de mim, e é uma cadeia, nós estamos construindo isso juntos. Eu fico pensando muito na criança, sabe, Carol? Na família, nos benefícios, e nós estamos na contramão de um processo de produção de lucro, lucro, lucro. O lucro vai ser consequência, assim como nós vamos gerar ou ganhar com investimentos, investir eu me organizei, gerei dinheiro, gastei, controlei os meus gastos, consegui guardar, desse guardar eu consegui fazer um investimento, comprei um imóvel, me ajuda, ou fiz a aplicação, enfim, N possibilidades, me ajuda a ter condições econômicas de optar por menor tempo de trabalho e maior qualidade de vida. Isso me ajuda a pensar diferente na minha gestão, na gestão da minha família, na gestão de recursos, na gestão do impacto ambiental, e me ajuda a conseguir enxergar o propósito da gratidão. O propósito verdadeiro. Você traz um ponto da campanha de ajudar essas pessoas que hoje não têm acesso a uma renda adequada, a conseguir a fazer o cadastro junto ao governo. Hoje eu conversava com um amigo nosso, professor Cristiano Muniz, que falará conosco na quinta-feira, e ele tem um trabalho social muito bonito em Alto Paraíso, e ele dizia, olha, nós estamos convocando os amigos para aproximarem daquelas pessoas que são invisíveis socialmente e que não têm condições de cadastrar junto ao governo para ter acesso à sua ajuda, à bolsa que é de direito dele. Então, a fala dele e da esposa era, a gente está conclamando os amigos para irem até essas pessoas e, com o celular, ajudá-los a fazer o cadastro. E você falou sobre isso. Isso tem a ver com humanidade, isso tem a ver com respeito, isso tem a ver com o ser humano. E mais do que isso, tem a ver com educar a nossa criança, e você trouxe exemplos práticos, com a prática. Então, fica aí os nossos convites, as nossas reflexões para o Dia da Gratidão também. Eu acho que a gente está falando, sim, de recursos, nós estamos falando de recursos financeiros, a gente falou sobre isso, sobre recursos ambientais e sociais. Mas a formação do sujeito, quando nós falamos em cultura da infância, que é o nosso objetivo no Ateliê Prateado, e nós estamos agora conversando sobre o projeto Prosas, faz parte desse projeto maior, que dialoga com a oficina
das finanças é conseguir trazer essa reflexão mesmo, né? Da nossa potência. Quantos recursos nós temos, quais são as nossas oportunidades, e aí a metodologia, sim, e é importante nós termos essa consciência. E para além dessa consciência de mim, eu tenho uma consciência sistêmica, eu faço parte desse processo, né? Sem dúvida. E é muito bom a gente estar falando disso, Etelvina. Assim, é uma coisa que a gente sempre faz muita questão. A gente se questionou muito, durante muito tempo, se a gente deixa finanças, se a gente deixa o dinheiro presente, porque a gente sabe que o dinheiro é um assunto duro, é um assunto difícil, é um assunto que cheio de preconceitos, é um assunto que, de repente, não atrai a atenção das pessoas para aprender, né, sobre ele, porque tem uma coisa do dinheiro é sujo, do dinheiro é uma coisa... Então, culturalmente, a gente tem uma série de problemas em trabalhar com o dinheiro, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o dinheiro... as pessoas dando tanto poder ao dinheiro, que eu acho que é muito importante que ele seja falado, para que as pessoas entendam que dinheiro é só dinheiro. Dinheiro não deveria ter esse poder todo que ele tem sobre a vida das pessoas, que a gente tem que colocar ele onde ele é o lugar dele, que é só um recurso, né? Quem é bom ou é mal são as pessoas, é o que a gente faz. Se eu pego 20 mil reais e te dou 20 mil reais, você pode com 20 mil reais comprar um brinco. Você pode com 20 mil reais pagar uma cirurgia de alguém que está precisando de uma operação. Você pode fazer uma reforma na sua casa. Você pode comprar uma moto ou um carro. Então, não são os 20 mil reais, mas é o que você faz com esse dinheiro, né? E o dinheiro, ele faz parte. Hoje a gente usa o real, pode ser que no futuro a gente use o Bitcoin, mas qualquer que seja, vai ser sempre um recurso. E se a gente aprender a fazer uma boa gestão, uma gestão ética, uma gestão responsável, sustentável no caso de fluxo, sabe? Eu tenho que entender que o que eu vou usar hoje, eu tenho que usar estrategicamente, porque eu vou precisar no futuro. Então, sustentável na questão de fluxo. E é por isso que a gente fala, um método para você ter dinheiro para sempre. E dinheiro para sempre no sentido de que você consegue ter uma gestão desse fluxo, né? Você consegue ganhar com os investimentos, o dinheiro que você separou lá. Chegar um momento que você tem renda passiva, renda que vem dos seus investimentos, que banca suas torneiras. Não importa se você quer viver com luxo ou se você quer viver de uma forma mais simples, é a sua escolha, né? Mas que você possa ter as suas escolhas baseado no que é valor para você. E que você não seja vítima de quanto dinheiro você ganha, de quanto dinheiro você gera, ou de quanto dinheiro você vai herdar, né? Assim, ou do dinheiro que você não herdou. Então, assim, você entender que você pode pegar as rédeas e você pode fazer esse processo de uma forma simples, entendendo, mexendo com as suas emoções, seus sentimentos e percebendo quem é você. O que realmente mexe com você? Porque hoje, com psicologia comportamental, com técnicas de neurociência, tudo é estrategicamente pensado, as embalagens, a forma da propaganda, como fazer, assim, os gatilhos mentais no discurso. As pessoas conseguem nos emocionar e nos vender o que elas quiserem. Então, é importante que a gente entenda o que está por trás disso, que a gente entenda quem a gente é, estabeleça os limites, né? Vou gastar tanto X em lazer, vou gastar tanto em alimentação, estabelece as suas metas, corre atrás, é que nem escovar o dente com um copo de água, sabe? Põe lá o desafio, experimenta, vê se dá conta de viver, né, com aquilo, faz experimentos. Isso é muito legal. O Léo gosta muito de falar disso, de experimentar coisas. E dentro do experimento, eu penso, o nosso convite é que nós sejamos mais espertos do que toda essa construção comportamental, nesse momento em que nós não temos acesso tão grande a eles, e ajudemos a nossa família a experimentar situações diferentes e a construir uma postura diferente. As crianças estão tão abertas a isso, né? Eu vejo, eu tenho uma filha de 3 anos e 9 meses, e é um mal barato, porque nós estamos aqui em casa também lidando com escassez de recursos, com alimento, para não ficar saindo o tempo todo. Então, a gente criou um fluxo aqui para mas também não sobrar para não perder.
e toda refeição é uma festa, porque olha só, olha o sabor disso aqui. Nossa, hoje tem um alimento diferente. Mamãe, você usou o ovo diferente. Nossa, o tomate hoje tá, né? O tomate hoje fez um molho. Nossa, hoje o arroz hoje está colorido, porque nossa, ontem tinha o verde, hoje o arroz está verde. Então, assim, dentro desse contexto, traz oportunidades de grandes reflexões. Então, não precisa, a gente tem um hábito de restaurante, pelo cotidiano, e quantos ganhos eu tenho visto aqui dentro de casa, com o sujeito Manuela, com a minha filha, dentro dessa perspectiva. E quanto nós, enquanto família, já mudamos o nosso olhar, porque a gente está tendo tempo de parar para pensar. A riqueza isso do é muito bom. de uma refeição, um momento de escolhas de caminhada. Assim, tem sido muito significativo. Carol, a gente tem muito o que falar. Eu acho assim, você tem exemplos grandiosos de dicas práticas do cotidiano. A gente tem aqui mais 11 minutos, agora nós estamos caminhando para o final, e eu gostaria muito que a gente conseguisse amarrar esse momento. Mas eu queria muito agradecer as pessoas que estão, não sei se você está lendo aí, mas tem vários comentários significativos dizendo da relevância desse momento. E de verdade, o projeto Prosas do Ateliê tem esse objetivo, que é pensar sobre ações do nosso cotidiano. Como nós podemos lidar com N situações no cotidiano da nossa casa para vivermos melhor e para impactarmos as nossas crianças. E enquanto educadores, enquanto pais, enquanto tios, enfim, enquanto sujeito desse processo. E com certeza essa fala de hoje, ela trouxe várias reflexões para nós. Carol, para a gente encaminhar, eu queria assim, deixar em aberto primeiro, saber se tem mais algum ponto que você pensou em trazer para nós, ou veio para você, que você gostaria de dividir conosco? Não, tá vendo? Eu acho que é isso, eu acho que é a oportunidade da gente treinar o nosso olhar. Eu acho que ninguém é dono da verdade, ninguém tem uma fórmula pronta que serve para todo mundo, né? A gente se entender, a gente está aberto para entender outras práticas. Eu gosto muito isso de vivenciar experiências, né? De experimentar coisas. Vamos tentar fazer diferente, vamos experimentar fazer diferente. Como é que eu lavo uma roupa sem amaciante? Vamos descobrir. Será que o vinagre me ajuda a amaciar a roupa? Existem coisas, existem formas, existem tantas coisas. Quando a gente, eu viajei uma vez, fui para casa de uma prima que não tinha um tanque dentro de casa. Eu fiquei pensando, como é que alguém consegue ter uma casa que não tem um tanque de lavar roupa? Onde é que ela lava o tênis? Onde é que ela lava o pano de chão? E aí depois eu descobri que não tinha pano de chão. Então como é que eu faço uma faxina sem um pano de chão? Então existem muitas formas de viver, existem muitas formas de fazer. A gente pode ir ampliando o nosso olhar, descobrindo o que é valor para nós e experimentando práticas que façam com que a gente viva melhor, que a gente viva mais leve, que a gente possa realmente fazer escolhas mais baseadas no que é valor para a gente e a gente poder ir compartilhando essas ideias. Então, assim, o Projeto Prosas é um projeto lindo, estou muito feliz de estar participando dele. Eu acho que aí quando a gente conversa, a gente conhece outras experiências, a gente escuta novidades que a gente já pode ir aplicando e a gente vai com isso construindo, a nossa história, compartilhando ideias. Isso é muito valioso. Então, parabéns pela iniciativa, obrigada pelo convite. A gente está sempre aí fazendo vídeos, sempre fazendo artigos, conversando com as pessoas, levando o nosso trabalho para dentro das escolas. Então, a gente está sempre buscando novas formas de ir ampliando o nosso olhar e usando melhor os recursos que a gente tem e aproveitando a vida, que é linda essa oportunidade que a gente tem de estar aqui, superando todos os desafios, que não é fácil para ninguém, né? Cada um tem a sua história e tem o seu caminho. Então, que a gente possa, de mãos dadas aí, ajudar muita gente. E é isso, Carol. E você trouxe um outro ponto que lá atrás você falou sobre ele e passou, que é a criatividade, Momentos de crise nos convidam a ter ações diferentes. E nós nos descobrimos ações criativas. E é esse o momento de usar de muita criatividade. Você falou sobre isso. Usar de criatividade com os recursos, usar de criatividade com as crianças, usar de criatividade na organização da casa, usar de criatividade e se redescobrir. Porque com certeza nós vamos voltar pessoas diferentes, eu falo que nós só somos e estamos. Voltar para um contexto social mais amplo, diferente e talvez mais criativos,
mais Sim. potentes, enxergando tudo com a outra maneira, né? Com outro lado, todo mundo está doido por um abraço, o valor de um abraço, né? Então, o valor de um carinho. E nesse momento, Carol, é te agradecer muito, agradecer ao Léo, agradecer à Ana, agradecer à Oficina das Finanças pela parceria. Conversar sempre é muito bom, trocar ideias sempre é muito bom, e ainda mais quando se tem a oportunidade de construir histórias e construir conceitos e pensamentos para um mundo melhor. Para quem não sabe, quem está nos acompanhando, a Carol está em Brasília. O trabalho da oficina, originalmente, a Oficina das Finanças, originalmente é em Brasília, surgiu em Brasília, mas já é um trabalho nacional. Já Tá. existe um trabalho voltado para as escolas, já existe uma parceria com a editora, então cresceu, é tão verdadeiro que cresceu. E é isso, Carol. Muito bem-vinda, muito agradecida por sua participação, mas muito bem-vinda ao mundo do Ateliê Prateado. E com certeza, tá? Estamos à disposição também. Eu sei que tem vídeos bacanas, eu vou pedir licença para publicar amanhã nas nossas páginas, especialmente o vídeo da proposta das embalagens que você trouxe, tá? Que está bem fantástico, e traz uma reflexão, acredito que embora ele ilustre muito do que nós conversamos hoje, e ele é um convite para uma mudança de postura. E é isso. Legal, que bom. Contem com a gente, tá? Tudo de bom, muito sucesso para esse projeto. E fiquem bem, né? Se cuidem, tomara que a gente consiga passar por esses desafios aí, contribuindo, né? E gerando um impacto menor para que a gente possa fazer com que menos gente passe tanto aperto, que a gente possa dar as mãos e trabalhar de forma mais colaborativa nesse momento e daqui para frente.